Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós encerramos o ciclo da homilética com o último tipo de sermão e o mais difícil de ser pregado. Hoje nós estaremos falando sobre o tão temido sermão expositivo. O tão temido sermão expositivo. Então, hoje nós iremos ensinar, desvendar esse mistério. Será que de fato o presbítero Wesley é um bicho de sete cabeças? De fato, é o mais difícil de ser preparado. Não é um sermão para preguiçoso, não é um sermão para quem quer levar as coisas ali de qualquer maneira. É um sermão que requer tempo, habilidade, técnica, disciplina, comportamento. Então, fica comigo até o final desse vídeo que você vai sair daqui expert. E depois que você entender o quão maravilhoso é o sermão expositivo, você só vai querer pregar ele, tá bom? Então, hoje nós vamos desvendar todos os mistérios por trás do sermão mais difícil de ser ministrado, que é o sermão expositivo, tranquilo? Então, vou te ensinar todas as regras, todas as técnicas para você se tornar um expert. Não vai ser mais um bicho de sete cabeças para você, você vai dominar o sermão expositivo. Assim como você domina o textual, assim como você domina o temático. Se por acaso você não viu os vídeos do temático e textual, só dá uma olhadinha aí no canal que você vai conseguir enxergar esses sermões aí de uma maneira tranquila, também esmiuçada. Então vem comigo aqui. O que é o sermão expositivo? Deixa eu pegar uma caneta. O sermão expositivo é uma técnica, é uma habilidade que tem como principal objetivo fazer o quê? Tem que ter um esforço, tem que ter um esforço. E o objetivo da pessoa, do pregador que está ministrando um sermão expositivo, ele quer apresentar o verdadeiro sentido do texto bíblico. Ou seja, o sermão expositivo, ele se preocupa com o que a personagem, a pessoa que estava ali na narração, na história do texto que você escolheu, quis realmente falar ao seu público. Lembrando que nós não somos os públicos, os destinatários originais da Bíblia. Cada texto foi escrito para um público, um povo, um grupo de pessoas. Então, o sermão expositivo, ele pega você e te leva lá no momento que o autor escreveu, para entender o que de fato ele quis falar quando ele escreveu o Salmo 23, João 3, Filipenses 4, o que realmente esses homens quiseram expressar em suas palavras. É por isso que, em muitos casos, no sermão expositivo, você vai ter que recorrer às línguas originais, que podem te ajudar a entender o real significado do texto. Avançando aqui, o sermão expositivo, então, ele é um tipo de pregação que o quê? Que tende, a ser mais fiel ao texto. Pegou aqui? Ela tende a ser mais fiel ao texto. Por quê? Porque você vai falar de uma certa forma o que o autor quis dizer naquele momento, naquela época, para aquele povo, para aquela cultura, com aquelas palavras. O sermão expositivo é isso, ele não fica inventando, ele não fica rodeando o assunto, não, ele é direto ao ponto. O que é que Paulo quis dizer quando ele escreve 1 Coríntios capítulo 13 para a igreja em Corinto? O que é que Davi quis dizer quando ele escreve o Salmo 23? Você tem que entender literalmente o que eles quiseram se expressar naquele momento do texto. Então, o sermão expositivo, ele pode ser que um milagre, pode ser uma parábola, pode ser um capítulo, pode ser um conjunto de versículos. É muito difícil, é quase impossível, não é nem recomendável você montar o sermão expositivo em cima de um versículo, dois apenas. Não tem como. Não tem como, por conta que você precisa esgotar o assunto daquela narrativa, daquele assunto. Então, vai ter casos que você vai ter que ler o capítulo inteiro, você vai ter que ler o livro inteiro, você vai ter que ler o testamento inteiro, você vai ter que ler a classificação de um livro inteira para você entender o que é que ele quis dizer naquele texto. É por isso que sermão expositivo não é para preguiçoso. Avançando aqui, e para o próximo slide aqui. No sermão expositivo, o pregador deve extrair do texto e contexto as informações.
Então vamos lá, recapitulando, no sermão temático, por onde é que eu começo? Pelo tema. No sermão textual, por onde é que eu começo? Pelo texto. No sermão expositivo, por onde é que eu começo? Pelo texto e seu contexto. Isso vai ajudar muito a você entender o que ele quis dizer aqui nessa narrativa. Então, é isso, ele deve o quê? Ele deve se esforçar para extrair o quê, gente? Ele deve se esforçar para extrair do texto e contexto as informações. Grave isso. Ou seja, o pregador deve pregar aquilo que eu falei? O autor bíblico pretendia dizer aos seus ouvintes originais e expor isso aos seus ouvintes. A aplicação vai ter que sair do que foi aplicado na época do que o texto foi escrito, entendeu? Então, 1 Coríntios capítulo 3 vai falar sobre o capítulo do amor, porque Paulo queria tratar algumas lições sobre a falta de amor na igreja de Corinto. Isso era o que Paulo quis dizer no texto originalmente, para os seus autores originais. E vai ser através disso que você vai aplicar para a igreja na sua pregação expositiva. Você não pode aplicar outra coisa. Você tem que aplicar para a igreja o que Paulo aplicou para a igreja em Corinto. Então vamos avançar aqui. Beleza. Qual é a diferença de expor para impor? Já que a gente está falando do sermão expositivo, eu achei interessante esse quadro aqui. O que é impor? O que é impor? O pregador usa o texto apenas para impor suas ideias ao público. O que é expor? O pregador extrai as ideias do texto e expõe ao público. Então, por exemplo, no sermão temático e textual, você pode impor algumas coisas, você pode colocar algumas ideias suas. Por exemplo, no sermão temático, é você que escolhe o tema. No sermão textual, é você que escolhe os subtópicos dos tópicos. Já no sermão expositivo, você não pode inventar nada. O tema sai do texto e contexto. O texto e o contexto, o nome já diz, vai sair da Bíblia. Os tópicos saem do texto e do contexto. Os subtópicos saem do texto e do contexto. Você não pode inventar nada. Você fica preso ao texto e o contexto. É por isso que o sermão expositivo, ele tende a ser mais fiel ao texto, tá? Então, com relação à imposição aqui, nós temos dois, temático e textual. Você pode impor ideias. E exposição só tem no sermão expositivo, porque você tem que pôr para fora o que o texto quer dizer. Avançando, aqui está um exemplo, eu quis colocar esse desenho aqui até para você entender. John Stott, um teólogo norte-americano, ele vai dizer: a exposição, vou colocar aqui de outra cor aqui, a exposição se refere ao conteúdo do sermão. Expor as escrituras é trazer para fora do texto o que está lá dentro e expô-lo à vista. O expositor abre o que parece estar fechado, torna claro o que está escuro, desfaz o que está atado e desdobra o que está embalado. Literalmente, tenta imaginar que o texto expositivo está dentro de uma caixa fechada e você vai abrir a caixa para expor o que está lá dentro. Você não vai inventar, você não pode acrescentar nada, você não pode pensar nada, está tudo dentro da caixa. Você só vai abrir a caixa e mostrar para o público, entendeu? A caixa está fechada, você não colocou nada lá dentro. Quando você só vai abrir a caixa, expor a caixa, e aí o que? Vai revelar o que é que Paulo quis dizer quando escreveu tal carta, o que João quis escrever, quis falar quando ele escreve porque Deus amou o mundo de tal maneira, e toda a perícope de João capítulo 3. Você não pode inventar muita coisa, entendeu? Você não pode inventar nada, você fica preso ao que o texto quis dizer, as regras do texto, é o texto e o contexto que vai coordenar o jogo. Beleza? Vamos avançar aqui. Vantagens do sermão expositivo. Primeira vantagem:
O sermão expositivo trabalha o texto. Primeira, o sermão expositivo é fiel ao texto. Segunda, o sermão expositivo tem coesão, tem começo, meio e fim. Tem ideia inicial, ideia central e ideia final. O sermão expositivo tem movimentação. Você vai falar sobre Jesus andando por cima das águas, né? O texto lá de Marcos. Mas você tem que expor desde o início o que levou Jesus a andar por cima das águas, aonde ele estava, quais foram os acontecimentos, o que Jesus quis demonstrar ao andar por cima das águas, com quem que Jesus quis tratar, quais as aplicações. Então, o texto tem movimento, você anda por dentro do texto. E o seu ouvinte também tem que andar. E ele tem aplicação, tá? Lembrando que as aplicações não podem ser inventadas. As aplicações saem do próprio texto. Saem do próprio texto, as aplicações. Agora vamos ver algumas desvantagens. Tem desvantagens também. Primeira desvantagem do sermão expositivo: é mais difícil de ser preparado. Segundo, demanda muito mais tempo. Terceira, não é indicado para quem está começando agora. Se você é pregador iniciante, não começa pelo expositivo se você não tem um domínio das técnicas, das ferramentas e do texto sagrado. É mais difícil, de conquistar os ouvintes. Por quê? Porque você vai expor o que o texto quis realmente dizer. Às vezes a história não é tão comovente, a história não é rica em detalhes. Então, você, como um bom pregador, através de uma boa oratória, de uma boa retórica, de uma boa eloquência, tem esse papel de pegar textos que aparentemente contam histórias simples e, com as suas técnicas de eloquência, deixar aquele texto enriquecido com a sua fala, com o seu tom de voz, com os seus exemplos, com as suas aplicações. Porque o texto expositivo por si só, ele não tem essa força de conquistar os ouvintes em muitos momentos. É claro que tem histórias que são lindas, mas a maioria delas tem essa questão. E outra coisa, ele pode se tornar mais extenso. Se você está acostumado, sermão textual, temático, fazer 2, 3 tópicos, o sermão expositivo ele pode ter muito mais ideias e acaba que ele se torna maior. Mas é claro que você tem que trabalhar a gestão do seu tempo, você tem que se organizar dentro do seu horário, tem que ser fiel ao tempo que foi passado para você ensinar. Gente, eu costumo dizer, todo sermão expositivo é um estudo bíblico, praticamente, porque ele é completo, ele é complexo, mas ele tem as ideias ligadas, ele acaba se tornando um estudo para todo mundo. Beleza. Agora a gente vai ver aqui como que a gente vai organizar um sermão expositivo. Primeira coisa, observação. Wesley, qual é a primeira? Estou montando um sermão expositivo. Qual é a primeira coisa que você quer que eu faça? Leia, leia, leia. Leia uma vez, leia 2 vezes, leia o texto 3 vezes. Leia o capítulo 1 vez, leia o capítulo 2, leia o capítulo 3. Leia o livro 1 vez, leia o livro 2, leia o livro 3 vezes. Você tem que entender o assunto por completo. Você tem que entender aonde que começa o assunto e aonde que ele termina. Ok? Eu vou falar sobre o milagre de Jesus, o milagre do cego Bartimeu. Você tem que entender aonde começa e aonde termina. Você tem que expor essa ideia, você tem que expor esse texto. Aonde começa o milagre do cego Bartimeu? Aonde termina? Quais os acontecimentos? Quais as lições em cada acontecimento? Então, leia, procure dicionário bíblico, procure palavras difíceis ali, dos seus significados, recorra ao texto original, leia, 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 observe o texto, observe 1, observe 2, observe 3. Segunda, interpretação. É você fazer perguntas ao texto. Sermão expositivo, você tem que perguntar para o texto muita coisa. E eu coloquei aqui quais são
as principais perguntas que você faz ao texto. Vamos lá? Primeira pergunta: quem escreveu? O que foi escrito? Quando foi escrito? Onde? Por quê? Como? Para quem foi escrito? Você tem que ser curioso no sermão expositivo. Você tem que confrontar o texto. Tá bom, Paulo. Paulo, eu fiquei sabendo que foi você que escreveu. Mas o que você escreveu? Quando? Para quem? O que você queria falar? Qual foi o seu objetivo? Então, quais são os fatos principais? Quem são os personagens envolvidos? Quando e onde os eventos ocorreram? Por que e como as cenas se desenrolaram? Sermão expositivo é isso. É por isso que ele é extraordinariamente magnífico. Porque quando alguém está pregando expositivamente, ele vai expor fielmente o texto sagrado para você. Ele vai falar, é como se ele estivesse lá no local da cena. É como se ele estivesse lá dentro do local da cena, analisando, observando e escrevendo, detalhando e passando para a igreja. Extraordinário. E por último, organização. Você tem que organizar as ideias do sermão expositivo. Entendeu? Ok? Aqui começa, aqui ele desenrola e aqui ele finaliza. Organiza as ideias. Organiza. Você pode montar o seu sermão expositivo tanto de maneira cronológica, que é a ordem que os fatos aconteceram, como de ordem ideológica, que é mais ou menos a ordem que os acontecimentos fazem sentido, ok? A ordem cronológica, quando os fatos aconteceram, ordem ideológica, a ordem que faz sentido os fatos serem contados para a igreja. Dois tipos, louvado seja Deus. Agora chega de falar, vamos para a prática. Como organizar o sermão expositivo? Me dê exemplos. Primeiramente, uma dúvida de muitas pessoas. Wesley, tem diferença em sermão textual e sermão expositivo? Porque parece que é tudo a mesma coisa. Calma que tem diferença. Sermão textual é retirado, venha comigo. É retirado, vou pegar aqui um roxo. É retirado de uma porção pequena do texto. 1 ou 2 versículos no máximo. Sermão textual. Sermão expositivo, você retira ele de uma porção mais extensa, um capítulo, 10, 15 versículos, 20 versículos, um livro, um testamento, ele é mais extenso. Sermão textual, você fica ali restrito a 1 a 2 versículos. Se você colocar muitos versículos dentro do sermão textual, ele se torna expositivo, a depender de como você vai desenrolar os tópicos e subtópicos. O que eles têm em comum? Os tópicos do sermão, os tópicos acompanham o texto e aqui também os tópicos acompanham o texto. São o que eles têm em comum. Agora, os subtópicos do sermão textual não acompanham o texto. Eu posso tirar os meus subtópicos de outras passagens, desde que elas estejam relacionadas ao meu tópico. Sermão textual e sermão expositivo. Os meus subtópicos têm que ser tirados de dentro dos tópicos, tem que ser tirado também de dentro do meu texto. Lembra que eu falei? Você não pode inventar nada no sermão expositivo. E por último, sermão textual exige menos conhecimento das regras de hermenêutica, e sermão expositivo exige mais conhecimento das regras de hermenêutica. Vem comigo que agora eu vou dar aqui um presentaço para vocês. Uma quantidade absurda de sermões prontos para você praticar aí na sua casa. Primeiro exemplo. Está aqui, ó. Opa, perdão. Deixa eu voltar aqui. É esse mesmo. Primeiro exemplo. Está aqui, ó. É isso mesmo, ok. Primeiro exemplo. Olha o texto. Marcos 10, 46 ao 52. Achei o texto, estudei o contexto, já vou dar o tema. As 4 visões de Bartimeu. De onde é que eu tirei esse tema? Do texto. Expositivo é isso. Primeira, Bartimeu viu uma esperança. Aonde está isso? No próprio texto.
Bartimeu viu uma oportunidade. Aonde está isso? Inventei? Não, está no texto. Bartimeu viu uma libertação. Aonde está isso? Inventei? Não, está no texto. Bartimeu viu um caminho. Aonde está isso? Inventei? Não, está no texto. E se eu tivesse que colocar divisões, também teriam que ser tiradas do texto. As divisões dos meus tópicos. Olha como ele é rico. Tudo está no texto. E eu vou te orientar. Toda vez que você estiver montando um sermão expositivo, coloque isso aqui, ó, para você ver de onde é que você está tirando as ideias. Tá bom? Até para te ajudar com os subtópicos. Faz isso que você vai me agradecer depois. Segundo, olha só o texto. Lucas 7, 1 ao 9. Tema: dignidade, humildade e fé do centurião. Primeiro, a reputação do centurião. Está no texto? Está aqui o tamanho do texto. Ó. Ó o texto. Ó. Tudo isso aqui eu tive que ler, entender, interpretar, analisar, para mostrar que vai falar sobre a reputação dele. Depois, a humildade. Depois, a fé. E aqui eu te mostrei aqui as divisões. Ó. A humildade do centurião, achei nos versículos 5 e 6. Vai falar da humildade dele. Era isso que Jesus quis dizer, era isso que Lucas quis dizer quando escreveu. Não estou inventando da minha cabeça. E a fé, vai falar aqui, ó. Ou seja, vai ter tópicos que eu vou precisar ir em 3, 4 versículos para achar a ideia. Vai ter tópicos que eu vou ter que ir em 10, 15 versículos para achar a ideia. Sermão expositivo não é para preguiçoso. Ele é lindo, ele é extraordinário, porque você é fiel ao texto. Avançando, outro exemplo. Texto, Mateus 24, do 29 ao 36. Tema, a urgência do preparo espiritual. Gente, você percebe que os textos são longos? Porque isso é sermão expositivo, não dá para fazer exposição de 1 ou 2 versículos. Você tem que entender a história como um todo. Você tem que entender os fundamentos como um todo. E aí, ó, eu percebi. Primeiro tópico, porque os sinais se cumprem. Coloquei até o versículo aqui para você ver, ó. Segundo, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Terceiro, porque Deus nos quer entre os escolhidos. Tá aqui as referências. Tirei da onde? Do texto. Tá aqui as referências. E aqui eu fiz questão de colocar uma por uma. Olha só, gente. Sermão expositivo. O tema sai do texto. Tópico sai do texto. Subtópico sai do texto. Você não pode fugir dessa regra. Sermão temático. Eu escolho o tema, depois procuro o texto, e aí tudo vai enredar de acordo com o meu tema. Sermão textual. Eu escolho o texto. Depois do texto, escolho o tema. O tema tem que fazer sentido com o texto. Os meus tópicos saem de dentro do texto, mas os meus subtópicos não precisam necessariamente sair do texto. Eles têm que estar ligados com os tópicos. Mas Wesley, os tópicos não estão ligados com o texto? Estão, isso eu sei. Mas os seus subtópicos você pode tirar de outras passagens. O expositivo não. Tudo tem que sair de dentro do texto. Vamos lá. Outro, Mateus 7,7. É claro que eu analisei mais versículos, né? Como alcançar a resposta da oração. Jesus está ensinando. Não é um tema que eu inventei, está no texto. Primeiro, pedindo com fé. Analisei Mateus 7,8. Buscando com sinceridade. Analisei Mateus 7, 9 ao 10. Batendo com insistência. Analisei Mateus 7 ao 11. Está tudo dentro do texto, eu não estou inventando nada. Avançando. Tema, o cristão e o novo nascimento. Olha o tamanho do texto que eu analisei para achar as ideias. João 3, 16 versículos. 15 versículos. 1 ao 15. Primeiro tópico, a necessidade do novo nascimento. Segundo, o mistério do novo nascimento. Terceiro, a recompensa do novo nascimento. E aqui estão os textos que eu tirei do próprio texto. Eu não fui pesquisar em passagens paralelas.
você tem que achar tudo dentro do texto que você pesquisou. Próximo, Jesus, a fonte que sacia a sede da alma. Olha o texto que eu utilizei, João 4, do 9 ao 15. Primeiro, uma fonte que sacia, está nesses versículos. Uma fonte inesgotável, está nesse versículo. Uma fonte de vida, está nesse versículo. Tudo isso era o que João quis transmitir aos seus leitores originais. E eu tenho que aplicar baseado nas aplicações que ele fez lá. Não posso inventar, gente. Sermão expositivo é isso, você tem que ser fiel ao texto. Você não pode inventar, até dá vontade. Mas se quiser inventar algumas coisinhas bacanas, vai para o temático. No expositivo você vai expor o texto, abrir a caixa e mostrar para o pessoal o que está dentro da caixa. Texto, Lucas 18, do 9 ao 14. Eu achei o texto, eu analisei o contexto. Aí eu dei um tema, baseado no que eu estudei. As duas faces da justiça. Primeiro, a justiça do orgulhoso fariseu. Depois, a justiça do humilde publicano. Depois, a justiça do pecador arrependido. E aqui estão os textos. Aqui estão os textos que eu fiz análise. Então, gente, novamente, eu quero bater muito na sua tecla. Sermão expositivo, você vai pegar aquele texto e vai passear com ele, andar, vai almoçar com ele, vai fazer as refeições, você vai estudar, você vai levar ele para a escola, você vai levar ele para a faculdade, você vai entender ele, você vai perguntar muita coisa para ele, até você montar o seu sermão expositivo. Gálatas, vamos agora para as cartas de Paulo. Gálatas 4, 4 e 5. Li o texto, li o contexto e entendi que estava falando de Deus e a plenitude dos tempos. Olha o tema. Você está vendo que os temas não são tão chamativos como os temas do sermão temático? Porque o tema também tem que estar ligado ao texto. Primeiro, o tempo certo, o Império Romano. O acontecimento certo, Cristo. O propósito certo, salvar. Olha como é que eu preciso de usar mais as ferramentas da hermenêutica. Analisar o contexto, analisar a introdução, entender o propósito da carta, do livro, destinatários. Não é trabalho para preguiçoso, irmãos. Aqui é sermão expositivo. Tema, a forma da volta de Jesus. Eu li o capítulo inteiro para pregar isso aqui. Primeiro, eu descobri que é uma volta visível, versículo 27. Depois, é uma volta repentina, versículos 42 ao 44. E depois é uma volta gloriosa, versículos 30 a 31. Você percebe que eu comecei no 27, depois fui para o 42 ao 44, e depois voltei para o 30 e 31. Essa é uma forma de você organizar um sermão expositivo de forma ideológica e não cronológica. Eu comecei no versículo 27, pulei para o 42, voltei para o 31. Não tem problema. Você só está colocando de uma forma que as ideias façam mais sentido para o teu público. Isso é louvável e é o ponto de partida. Você pode fazer isso sim. E aqui está um exemplo para a gente encerrar com tópico e subtópico, já que vocês me pediram. Vamos lá. Texto, 1 Tessalonicenses, do 4, do 1 ao 18. Olha o tanto que eu analisei os versículos. Aí eu achei o tema, o título, o andar do crente. Aí beleza, aí eu fui para as divisões. Andar em santidade, andar em amor, andar em honestidade, andar em esperança. Coloquei foi 4 subtópicos. 4 tópicos, melhor dizendo, porque a ideia tinha mais, porque o texto tinha mais ideias. Não preciso ficar preso a 3 ideias, não. E aqui, vou colocar de outra cor. Subtópicos, andar em santidade. Para quê? Para agradar a Deus, está no versículo 1. Para obedecer a Deus, está no versículo 2 e 3. Andar em honestidade. E aqui está, também tirado do texto. Andar em esperança. Porque nós temos a verdade em Deus. Haverá ressurreição, haverá um arrebatamento. Tudo tirado dos versículos do texto. Esse aqui eu não coloquei, mas as ideias estão lá também nos versos 11 e 12. Então, gente, esse é o sermão expositivo. Bem-vindo. A partir de hoje você não erra nunca mais.
essa aula ficou até um pouco extensa, mas é porque o sermão ele exige um pouco mais de preparo. Então, a partir de agora, você está pronto para preparar os sermões expositivos mais lindos dessa face da terra. E você vai ser um canal de bênção, suas pregações vão ser mais ricas. Se você assistir esses 3 vídeos, textual, temático, expositivo, ninguém mais te para, ninguém mais te segura. Você vai ser um grande e excelente pregador, mas não esqueça de priorizar o Espírito Santo e de ter bastante humildade. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.